Vida de São José, por Monja Maria Cecília Baige. Capítulo 3. A apresentação no templo. Quando os dias estabelecidos pela lei para as mulheres que deveriam se purificar foram cumpridos, os pais de nosso José foram a Jerusalém. A mãe para se purificar e oferecer seu filho e depois resgatá-lo, como foi prescrito na lei. Eles trouxeram grandes presentes ao templo, não apenas o que os outros costumavam levar, mas muito mais, em um ato de gratidão pelo benefício recebido de Deus, pelos suspiros dos filhos. Nessa viagem, nosso São José manifestou um rosto alegre e foi notado muito bem por seus pais, para que eles também se sentissem consolados ao ver seu filho tão feliz. Eles entenderam muito bem como a graça divina estava se espalhando na alma de seu filho e que se ele trabalhasse tanto nessa eternidade, muito mais progresso teria sido feito em seu crescimento. Por isso, agradeceram ao Altíssimo e tiveram motivos para aumentar neles o amor e a gratidão a Deus e dedicar-se cada vez mais à prática das virtudes. Ao chegar ao templo, a mãe de São José foi purificada e nesse ato recebeu grandes luzes de Deus, através das quais sabia mais claramente como Deus havia enriquecido seu filho com presentes. Ela o apresentou ao padre, ao sacerdote, e o sacerdote, recebendo em seus braços e apresentando-o e oferecendo-o a Deus, experimentou uma alegria e consolo incomuns em seu espírito. E foi iluminado por Deus interiormente e sabia como Deus queria que o filho fosse. Nosso José acompanhou a oferta de si mesmo a Deus, entregando-se totalmente a Ele e com um bom coração. Nesse ato, ele abriu os olhos para o céu e permaneceu em uma posição, o tempo todo, como abstraído e absorvido em êxtase em Deus. Ele então recebeu de Deus a graça santificadora com uma luz muito clara para reconhecer o dom nobre e sublime que Deus lhe deu livremente no ato, no qual o todo se entregou a Deus. Depois de conhecer o grande dom, ele ficou agradecido ao seu Deus e agradeceu-lhe amorosamente. Seus pais resgataram o filho com as moedas habituais que lhe foram dadas e o sacerdote, ao devolver o filho à mãe, disse que também o criava feliz e tomava cuidados especiais, porque sabia que essa criança era muito querida por Deus e que ele seria um grande homem que traria conforto a quem o tratasse pela nobre condição natural que lhe é velada. E isso foi cumprido, pois ele não apenas trouxe consolo a quem lhe dava, mas seus fiéis devotos também se beneficiaram, já que Deus o havia designado como advogado dos moribundos, como seria dito em seu lugar, servindo a todos esses com grande consolo e alívio em suas vidas e agonias. Depois de receber o filho, seus pais deram graças a Deus, chorando com a terna e alegre afeição de seus corações. E eles o levaram ao povo, como um tesouro e um presente sublime que Deus lhes dera. Nosso José era todo calmo e tranquilo, realizando atos de gratidão ao seu Deus, desfrutando e regozijando-se com a graça recebida, através da qual ele estava fazendo um grande progresso no amor ao seu Deus, sempre crescendo em passos gigantes em virtude. E mesmo nessa tenridade, ele não tinha permissão para praticar aquelas grandes virtudes que tanto amava. Apesar de tudo, a partir de então, ele os praticava com desejo, até mais tarde, quando cresce e pratica-os com os trabalhos, sempre trabalhando com toda a perfeição, como será dito. Capítulo 4. Primeira infância do santo. Seguindo a mãe de José e alimentando o filho com o consolo espiritual e habitual, ela o observava de perto.
Muitas vezes era possível ver o rosto de José totalmente triste e aflito, derramando lágrimas em profundo silêncio. A mãe ficava surpresa ao ver essas coisas incomuns em seu pequenino filho, mas como ela era prudente, ela ficava quieta e não mostrava a ninguém essas maravilhas que observou em seu filho, pensando que a graça do pai o teria feito fazer com que desde já fosse inocente e penitente. Nisso ela não estava errada, porque nosso José, já tendo o uso da razão e sendo enriquecido pela graça santificadora, ele conhecia seu Deus mais do que qualquer outro e compreendia o quanto Deus estava ofendido e enojado pelos homens. E ele, todo triste e magoado, derramava lágrimas em abundância e oferecia ao seu Deus, pedindo que tivesse misericórdia dos pecadores, iluminando-os e divulgando os seus graves erros para que se penitenciassem. Além do conhecimento que nosso José possuía, muitas vezes o anjo também lhe sugeriu que realizasse esses atos em relação ao seu Deus, o que era muito agradável para ele. Com isso, ele teria usado caridade para com o próximo. Nosso José fazia isso com grande desejo de agradar a Deus e obter os benefícios para o próximo, para que, como recém-nascido, possa dizer que já cumpriu 2 preceitos da lei, ou seja, amar o seu Deus acima de todas as coisas, com todo o poder e força, e ao seu próximo, o que ele não podia fazer por si mesmo, já que não tinha culpa nenhuma. Ele fez pelo próximo, chorando e confessando a culpa dos outros. Quando as lágrimas do inocente José foram agradáveis a Deus, as graças de Deus fez a ele nos mostraram, uma das quais era acelerar o tempo do nascimento da mãe da palavra divina, para que ele fosse seu marido guardião e fiel. O santo menino se fez ver muitas vezes abstraído e concentrado em Deus, estando assim todos os dias quase sem comer nada, contentando-se apenas com o alimento dado por sua mãe, que preenchia o seu espírito e que era um consolo divino. E esse consolo foi tão grande que brilhava, ou seja, um rosto totalmente angelical, sorrindo e olhos brilhando como 2 estrelas. A mãe, que observava isso, quando observava naquela posição, soltou-o e não o perturbou por nada. Ao olhá-lo, ela também estava cheia de consolo incomum e se entregou totalmente a Deus e agradeceu pelos presentes que se dignou a fazer ao filho. Isso também foi observado muitas vezes por seu pai, que junto com sua mãe se derretia em lágrimas de conforto. Oh, como os pais de nosso José foram consolados, criando seus filhos, e como o amavam desde tenra idade. Uma coisa totalmente diferente dos pais do patriarca José, que mais tarde se tornou vice-rei do Egito, e quem era uma figura de nosso José. O patriarca José foi amado por seu pai acima de todos os outros filhos, e o nosso José também foi amado e favorecido por Deus sobre todas as criaturas, destinando-o como pai adotivo da palavra eterna e sendo marido de sua mãe, aquela vestida pelo pai de um vestido precioso, de virgindade, castidade e pureza. Nosso José estava sempre vestido e adornado também pela graça santificadora. O outro foi odiado por seus irmãos e vendido como escravo, e o nosso José, com a morte de seus pais, teve também todas as suas propriedades tiradas dele, e ele foi forçado a passear por Jerusalém para aprender o ofício de carpinteiro e assim ganhar sua comida. Ele era intérprete de sonhos, e nosso José tinha um anjo que instrui os seus sonhos e ensinou tudo o que ele tinha que fazer para agradar o seu Deus e cumprir sua vontade. Aquele era vice-rei do Egito, e nosso José era vice-rei do Egito deste mundo. Ele manteve a fé em seu príncipe, deixando sua esposa sem mancha. Nosso José manteve a fé no Espírito Santo, deixando não apenas sua divina esposa impecável, mas sendo ele próprio o guardião de sua pureza. Aquele guardou o trigo para o benefício do povo, e o nosso José salvou a vida do trigo dos eleitos, o alimento e consolo de todos os fiéis. Aquele era consolo de seus parentes de todo o Egito, e o nosso José era o grande consolo do Verbo encarnado, alimentando-o com fadiga e suor, e sua mãe servindo de consolo em suas viagens, e esse consolo para todas as almas fiéis em suas necessidades e em sua extrema agonia. Ele era amado imensamente por seu príncipe, e nosso José, calma, era muito amado e favorecido por seu Deus, cumprindo seu tempo na terra. Portanto, não havia ninguém na terra que pudesse comparar ao nosso José, tão favorecido e exaltado por seu Deus. Somente sua esposa mais santa e mais pura não tinha comparação mais sublime com ele, porque ela era virgem e mãe do Verbo divino. Agora, sendo nosso José enriquecido com tantos presentes,
ele não apenas trouxe grande consolo a seus pais ao criá-lo, mas eles também foram enriquecidos com muitas graças pelo amor de seu filho, que ficou muito satisfeito com eles. E se naquela tenridade ele orava pelos pecadores, muito mais insistia em orar por seus pais. Deus respondia suas orações e, portanto, eles cresceram maravilhosamente nas virtudes e no amor de Deus e ao próximo. Quando nosso José foi levado por sua mãe para um lugar onde ele podia ver o céu, ele ficou muito feliz e, fixando os olhos ao céu, fez com que parecessem imóveis, feliz, mostrando como estava o seu tesouro, como o seu tesouro era tudo no céu. E a mãe, que percebeu isso, muitas vezes o levou para lá. E quando ela cuida do filho em luto, para aliviá-lo, ela o leva a um lugar onde ela pode ver o céu, e então ele se acalma completamente, e por algum tempo forçado a tê-lo-á para não privá-lo de seu conforto. Ela também desfrutou muito nessas circunstâncias, e seu espírito estava contente, contemplando a grandeza de Deus e suas admiráveis obras. O inimigo infernal percebeu a luz que brilhava sobre José, e que seus pais fizeram um grande progresso nas virtudes, pelas quais temia que essa criança pudesse fazer guerra com ele. E que com seu exemplo, muitos deles se dedicavam ao exercício das virtudes. Muitos, às vezes, ele tentou tirar a vida dele, mas suas tentativas sempre foram inúteis, porque nosso José foi defendido pelo braço todo-poderoso de Deus e guardado pelos 2 anjos que Deus havia designado para ele. Portanto, o inimigo ardia de raiva por não conseguir realizar seus planos e aceitou outro plano, dando lugar à guerra e confusão entre os pais de José. Isso também não funcionou para ele, porque, adornados com grande virtude e temendo como Deus, eles entenderam muito bem as artimanhas do inimigo comum e com as orações fizeram ele fugir confuso. Ele também mexeu com o serviço da casa, mas isso também não funcionou, porque nosso José orou por todos e Deus não demorou em cuidar deles. Muitas vezes ele se absteve de tomar comida habitual para acompanhar a oração em jejum. Portanto, quando o inimigo era derrotado, ele desistiu por algum tempo e se aposentou, pensando em travar uma nova guerra, esperando a ocasião certa. Mas sempre foi derrotado, porque as orações de José tinham grande força e eram muito eficazes diante de Deus. O anjo, destinado a falar com ele no sonho, adverte nosso José sobre tudo o que ele tinha que fazer para derrotar o inimigo infernal, e o avisou quando ele estava prestes a travar uma guerra e colocar desordem em sua casa. E nosso José não parou de fazer o que o anjo lhe disse. Tendo a criança atingido uma idade adequada e tendo crescido de maneira maravilhosa, a mãe tirou as fraldas e o vestiu. Nosso José demonstrou grande alegria por isso, e levantando as mãos para o céu, todo ansioso, parecia que ele queria voar para onde estava o seu tesouro, e muitas vezes se fazia ver nessa posição. Outras vezes a mãe o encontrava com as mãos cruzadas sobre o peito, muito estreitas, como sinal de que ele estava abraçando o seu Deus, que vivia em sua alma através da graça e estava presente em seu coração. Outras vezes o encontrava com as mãos juntas no ato de orar, tão abstraído que ele parecia estar em êxtase, totalmente absorvido pela contemplação. A mãe, nessas circunstâncias, o deixava e ele ficava assim o dia inteiro, contemplando as perfeições divinas, sendo instruído pelo anjo em oração e muito mais por seu Deus, que se comunicava tão generosamente com sua alma e a infundia o espírito dele. Crescendo nosso José cada dia mais apaixonado por seu Deus e no conhecimento das perfeições divinas, ele também desejou tornar-se perfeito e santo, a fim de que, se alguma forma ser como seu Deus em santidade corresponde ao seu infinito amor, portanto, ele também queria poder caminhar em breve para poder dedicar-se a prestar homenagem ao seu Deus com o seu corpo e fazer essas demonstrações. Amor e submissão também do lado externo. Deus ficou muito satisfeito com os desejos de nosso José e atendeu todos os seus desejos